Tem algumas séries que parece que elas nunca morrem, né? Que a gente sempre tá assistindo e reassistindo e reassistindo, novas pessoas conhecendo aquela série. E é o caso, por exemplo, de Two and a Half Men, ou Dois Homens e Meio, como conhecemos no Brasil. E pensando nisso, para homenagear essa série que eu já assisto há muito tempo, eu trouxe aqui 44 curiosidades muito legais sobre Two and a Half Men. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu vim aqui trazer pra vocês essas curiosidades de Two and a Half Men que você provavelmente é muito fã, já que você clicou aqui nesse vídeo. Two and a Half Men estreou no dia 22 de setembro de 2003 e foi até dia 19 de fevereiro de 2015, tendo um total aí de 12 temporadas e de 262 episódios. Ela foi toda produzida e exibida pela Warner Bros. Lá nos Estados Unidos, pela produtora do Chuck Lorre, que inclusive é o criador dessa série também. E como daqui pra frente são 44 curiosidades, né? Muita coisa para ser falada e talvez esse vídeo fosse um pouco longo, então eu vou começar sem enrolação e para eu não enrolar, já desce aqui, já se inscreve, já deixa seu like e comenta algum episódio favorito ou quanto você gosta de Two and a Half Men, porque eu já vou começar as curiosidades. A primeira delas é sobre a audiência de Two and a Half Men. O primeiro episódio, quando ele estreou nos Estados Unidos, ele bateu a marca de 18,44 milhões de telespectadores, quase 19 milhões de pessoas assistindo aquele episódio de estreia ao mesmo tempo. Isso se a gente traduzir para o Brasil, aqui para os pontos de audiência que é contabilizado na TV brasileira, daria mais ou menos uns 307 pontos. E para a gente poder comparar mais ou menos, aqui no Brasil, quando um programa da Globo faz muito sucesso e bate picos de audiência, acaba batendo ali 20, 21 pontos, contra 307 pontos lá dos Estados Unidos. Olha a diferença, olha o sucesso que Two and a Half Men já começou fazendo desde o seu primeiro episódio. É claro que o sistema de lá deve ser feito de uma forma diferente que é feito aqui no Brasil, mas vale essa comparação. A segunda curiosidade é sobre o Chuck Lorre, que, como eu falei pra vocês, é o criador de Two and a Half Men. Ele é tão bom que ele já criou várias outras comédias, como por exemplo Dharma e Greg. Ele fez também Grace Under Fire, Mike e Molly, Mom, que também é uma série de comédia, e The Big Bang Theory, que é uma série de muito sucesso. O cara é muito bom no que faz. Tanto que a terceira curiosidade também é sobre ele. Foi o Chuck Lorre que criou a música tema de Two and a Half Men. Aquela Essa musiquinha foi criada por ele para colocar aqui na abertura da série. Mas a quarta curiosidade aqui eu já emendo com essa terceira, porque apesar de ter essa música ali mostrando os atores cantando, na verdade não são eles que cantam mesmo, eles só estão ali dublando, porque a cara deles é a cara da série, né? Então eles estão dublando ali naquele momento, mas a gravação da música foi feita por cantores profissionais mesmo dentro de um estúdio. A quinta curiosidade, que eu não sei se vocês já repararam, quem já assistiu muito já deve ter percebido isso, mas o nome dos episódios, cada episódio ali que tem o seu título, aquele nome é retirado de uma fala de dentro do episódio, é sempre uma frase que algum dos personagens falaram. Só que eu acho que isso vale mais para quando a gente vê o nome original do episódio, o nome em inglês, porque tem muitos nomes em português que eles são traduzidos para uma frase aleatória que tem a ver até com o episódio, mas que não é uma fala necessariamente tirada do episódio. Eles não só traduziram, eles mudaram o nome do episódio aqui para o português. Não sei por que fizeram isso, inclusive. Indo para a sexta curiosidade, vocês já repararam também que nunca foi, pelo menos não que eu me lembre, nunca foi falada a profissão da Judith. Com o que ela trabalha? Com o que ela já trabalhou? Diferente, por exemplo, do Charlie, que a gente sabe que ele compôs jingles por muito tempo e depois ele acabou compondo músicas infantis. O Herb, o segundo marido da Judith, ele é pediatra. A Evelyn é corretora de imóveis. A Candy é atriz. A Berta é uma governanta. A Rose trabalha no banco do pai dela. E o Alan é quiroprata, ou quiropata, ou quiroprático. Eu procurei a diferença dessas palavras, eu não entendi nada. Pelo que eu entendi, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, praticamente o mesmo sentido ali. Então ele é essa galera aí que mexe com as costas e colunas, etc. Na sétima curiosidade, vocês já devem ter visto, mas vale ressaltar aqui o nome completo de cada um dos personagens. O Charlie se chama Charlie Francis Harper, o Alan se chama Alan Jerome Harper e o Jake se chama Jacob David Harper. Já na oitava curiosidade, as coisas começam a ficar cada vez mais interessantes, porque a Evelyn Harper, que é a mãe do Charlie e do Alan, ela era para ser interpretada por uma outra atriz, que era a Blythe Danner. Inclusive, ela chegou a gravar o episódio piloto e tal, deu tudo certinho, mas por algum motivo desconhecido, ou que pelo menos eu não fui capaz de encontrar na internet, a atriz ela decidiu abandonar o papel e acabou ficando para Holland Taylor, que manda muito bem, eu amo o papel que ela faz, e aí ela acabou ficando durante todas as 12 temporadas, inclusive ela teve que regravar o episódio piloto para poder ir ao ar com ela no papel. A nona curiosidade aqui, ela é uma curiosidade muito curiosa, inclusive. Porque... curiosidade muito curiosa. Porque a April Bowlby, que é uma atriz que faz a Candy lá na série, ela fez mais aparições nos episódios ali
quando ela era só uma participação especial, do que no elenco fixo. Lá pela terceira temporada, ela só fazia participações especiais, e ela apareceu em 10 episódios. Aí na quarta temporada, que ela casou com Alan, ela entrou pro elenco fixo da série, só que ela só apareceu 5 vezes. A 10ª curiosidade, quem é muito atento e já assistiu mais de uma vez, talvez tenha percebido. Lembra do Herb, né, o Herb Melnick, que é o segundo esposo da Judith, que é pediatra, o pediatra do Jake, inclusive. A primeira vez que ele apareceu, o nome dele era Greg. E aí passa um tempo, ele até pensa em separar da Judith, acho que eles até separam, mas aí depois voltam a ficar juntos de novo, e de repente ele é o Herb. Falei, mano, será que é Greg Herb Melnick? Mas não, inicialmente o nome dele era pra ser Greg mesmo, mas por algum motivo os criadores ali decidiram mudar pra Herb Melnick. Tô aqui editando o vídeo e percebi que eu esqueci de falar uma coisa na gravação desse vídeo. Se você procurar um pouquinho pela internet sobre esse personagem, você vai encontrar que o nome dele completo é Herbert Gregory Melnick. Só que esse Gregory no meio não é oficial. As pessoas assumiram que talvez o nome do meio dele seja Gregory, por isso que as primeiras vezes que ele aparece é chamado de Greg e depois as outras vezes é chamado de Herb. Então, no caso, não estaria errado, estaria os dois certos, só que de duas maneiras diferentes. Mas isso não é oficial, isso é apenas assumido pelos fãs e pela galera que é dessa forma o nome completo dele, só que nunca foi revelado de verdade. Então vamos fingir que tá tudo certo. A 11ª curiosidade aqui é mais uma que só os olhos mais atentos perceberam, e principalmente quem já assistiu mais de uma vez a série. A atriz Jennifer Taylor, que faz a Chelsea, noiva do Charlie, mais lá pra frente, ela já tinha aparecido 3 vezes antes, fazendo outras 3 personagens totalmente diferentes. Ela chegou a participar do episódio piloto, sendo creditada como Suzanne, apesar de não terem falado o nome dela nesse episódio. Ela apareceu na 2ª temporada, no 11º episódio, sendo a Tina, e apareceu também na 5ª temporada, no 7º episódio, sendo a Nina. E só depois, na 6ª temporada, no 8º episódio, é que ela aparece pela primeira vez como a Chelsea, que já está num romance ali com o Charlie há alguns meses, que ela até pede pra ele dormir na casa dela, né, e tem todo aquele desenrolar, e dali pra frente ela começa a aparecer sempre como Chelsea, chegando até a noivar com o Charlie. A 12ª curiosidade é sobre a nossa querida Berta, que aparece lá como a governanta do Charlie, sempre limpando a casa ali e fazendo aquelas piadas ácidas que a gente sempre gosta. Essa personagem ela tinha sido escrita apenas para fazer uma participação especial aqui, outra ali, aparecer de vez em quando, mas a galera gostou tanto dela, e com razão, que ela acabou sendo promovida pro elenco fixo da série durante todas as 12 temporadas. E aproveitando que a gente está falando da Berta, a 13ª curiosidade é justamente sobre a atriz que interpretava ela, que era Conchata Ferrell. Ela infelizmente faleceu no ano passado, no dia 12 de outubro, quando ela tinha 77 anos. Ela teve um ataque cardíaco, ficou internada por um tempo, chegou a ficar em coma pelas complicações ali que esse ataque cardíaco teve e acabou falecendo no dia 12 de outubro. Inclusive, nesse mesmo ano de 2020, uns meses antes, ali por maio mais ou menos, ela já tinha tido um outro ataque cardíaco, já tinha ido para o hospital, ficado internada por um tempo, mas aí nessa segunda vez acabou sendo fatal. Na 14ª curiosidade, eu digo para vocês que o Charlie, o Alan e o Herb, eles já tinham se encontrado em um filme muito antes de Two and a Half Men. Na verdade, é claro que eu tô falando dos atores, né? O Charlie Sheen, o John Cryer e o Ryan Stiles, eles já tinham trabalhado juntos no filme Top Gun, Ases Muito Loucos. Agora, a 15ª curiosidade é uma coisa que eu sempre gosto de trazer para vocês nesse tipo de vídeo, que são algumas das muitas participações especiais que já tivemos dentro da série. Como, por exemplo, o Sean Penn, o Harry Dean Stanton, teve também os músicos, o Eddie Van Halen e o Elvis Costello e o Steven Tyler, inclusive. Teve também o cantor Henrique Iglesias, tivemos a Tricia Helfer, a Denise Richards, a Lucy Lawless, a Jodie Lynn O'Keefe e até mesmo o James Earl Jones, que, além, é claro, de vários outros atores, atrizes, cantores, estrelas, na verdade, que fizeram participação nessa série. Ainda falando em participações, tivemos alguns personagens curiosos aí, que tem algumas coisas a serem faladas, como, por exemplo, a senhorita Pasternak. Lembra dela? Que era uma professora do Jake, que o Charlie acabou ficando com ela, abandonou, aí passam alguns episódios e essa personagem volta como a Desiree, que não trabalha mais como professora, trabalha como dançarina de uma boate e tal, e é interpretada por outra atriz. Por quê? Eu trago essa resposta pra vocês, mais ou menos, pelo menos. A primeira vez que a senhorita Pasternak aparece, ela era interpretada pela atriz Missy Pyle. E aí a personagem volta lá na 6ª temporada depois, interpretada pela Alicia Wilde. Por que isso? Por que essa troca? Eu não encontrei uma resposta oficial da Warner, ou do Chuck Lorre, ou de alguém que esteja ligado diretamente à produção, porém, eu encontrei uma explicação que talvez faça sentido no IMDb, que é um site muito famoso de produções, séries, filmes, etc. Lá eles estão explicando pra gente que essa troca de atrizes foi feita
para mostrar a mudança que a personagem sofreu depois do abandono do Charlie. Ela se transformou literalmente em uma outra pessoa. Por isso que teve a troca das atrizes. Porque ela já não era mais a professora toda certinha e tal, ela era uma dançarina de boate. Eu acho que dava pra fazer essa mesma ideia com a mesma atriz, mas enfim, parece que eles trocaram justamente para trazer essa ideia da transformação para uma outra pessoa. Tanto que a personagem Senhorita Pasternak, ela aparece mais 3 vezes depois na série. Na 7ª temporada, na 9ª e na 12ª, e é sempre a primeira atriz, a Missy Pyle, mostrando que ela voltou a ser a Senhorita Pasternak de antes. Então talvez tenha sido só por causa disso mesmo. Já estamos na curiosidade 17, eu trago uma coisa muito interessante para vocês. Lembram do Andy, que é um amigo do Charlie, que vive a mesma vida que ele, tem mais ou menos a mesma idade, e fica com várias mulheres, e fuma, e bebe pra caramba, e eles estão conversando lá no deck. Só que aí ele morre do nada, né, com o olho aberto ali, com um charuto na boca, porque ele teve um ataque do coração fulminante ali no momento. Só que um pouco antes disso, um pouco antes dessa morte, o Charlie chega a comentar com o Alan que o Andy é o irmão que ele nunca teve. Mas a curiosidade aqui é que o Andy é sim o irmão que o Charlie teve, porque ele é interpretado pelo Emílio Esteves, né, o ator, que é irmão do ator Charlie Sheen, que faz o Charlie Harper. Então, na vida real, eles são irmãos. E as participações da família do Charlie não param por aí, porque na 18ª curiosidade eu digo pra vocês que o pai do Charlie Sheen, que é o Martin Sheen, ele já participou também de Two and a Half Men. Ele apareceu lá no 7º episódio da 3ª temporada, sendo o pai da Rose. Lembra daquele pai doidão da Rose, que ele começa a ficar com a Evelyn e depois não quer ir embora, já tá de roupão, já tá se sentindo mal vontade, morando na casa dela, mais ou menos como a Rose faz com o Charlie? Então, esse cara que fez esse personagem é o pai do Charlie Sheen na vida real. E na 19ª curiosidade, a gente continua aqui falando um pouquinho da Rose, que a gente lembra que no final da 4ª temporada ela se despede de todo mundo e vai viajar pra sair da série. Ela viaja pra Inglaterra, se eu não me engano, né, pra Londres e tal, e ela vai embora. Mas isso só aconteceu porque a atriz que fazia a Rose, que é a Melanie Lynskey, ela saiu de Two and a Half Men para estrelar a sua própria série chamada Drive. Essa série seria exibida pela Fox lá nos Estados Unidos, porém acabou sendo cancelada. Eu não sei quantos episódios chegou a exibir, mas ela foi cancelada e aí a atriz ficou livre de novo e por isso que um tempo depois ela volta pro elenco. Agora, chegando na 20ª curiosidade aqui desse vídeo, vamos começar a falar do elenco principal ali, dos 3,4 atores principais e personagens principais ali de Two and a Half Men, começando pelo Angus T. Jones, que faz o Jake Harper na série. Há alguns anos atrás, na adolescência ali do Angus, ele foi colocado na lista de adolescentes mais ricos do mundo, porque na época ele já estava ganhando $250 mil por episódio. Você que é adolescente, ou até você que é adulto também que tá me assistindo, imagina ser primo desse cara. Devia ser o inferno. Mas sim, ele ganhava $250 mil por episódio e mesmo assim ele decidiu sair da série. E eu vou falar isso agora na 21ª curiosidade. Muita gente deve se perguntar por que ele saiu, né? Logo nas últimas temporadas ali, o que aconteceu? Alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo talvez tenham visto uma coisa ou outra por cima ou saibam da história toda, mas o que acontece é que o Angus T. Jones, que é o ator que faz o Jake, ele entrou para a igreja adventista do sétimo dia, lá nos Estados Unidos. Eu não sei se tem no Brasil, mas deve ter também. E por causa dessa aderência, dessa nova religião do ator, ele começou a não gostar tanto assim do trabalho dele, porque a gente sabe que, né, na Two and a Half Men tem piadas com sexo, com prostitutas, com drogas, bebidas e tal, e não é uma coisa que agrada muito a nova religião ali que ele tinha adquirido. Então, num determinado momento, ali por meados da 10ª temporada ali, ele fez uma entrevista pedindo para as pessoas pararem de assistir Two and a Half Men, porque era uma série suja, uma série obscena e não era uma coisa legal de assistir. A própria série que o ator participa não é uma coisa muito inteligente de se falar ao vivo ali, né, com pessoas te filmando e tudo mais. Like, I mean, Jake from Two and a Half Men means nothing. He is non-existent character. He's Two and a Half Men. If you watch Two and a Half Men, please stop watching Two and a Half Men. I'm on Two and a Half Men. I don't want to be on it. Please stop watching it. Please stop filling your head with filth. Please. Obviamente ele acabou sendo afastado, né? Aí quando chegou na 11ª curiosidade, o nome dele continuou aparecendo nos créditos, mas só como participação especial, apesar de ele nunca ter feito nenhuma participação na 11ª temporada. E aí ele só volta lá no último episódio da 12ª, né, que encerra a série, pra fazer uma pequena participação. Mas por isso que ele saiu da série, foi substituído pela Jenny, que era a filha perdida, né, a filha bastarda do Charlie Harper. E é por isso que a Jenny e o Jake, inclusive, nunca contracenaram, porque a Jenny ela só existiu na série pra suprir a ausência do Jake que tinha sido afastado. E no início da 12ª
temporada, a Jane também acabou saindo e foi substituída pelo Louis, que é uma criança nova que chegou ali na série, adotada pelo Walden e pelo Alan. Já chegamos aqui na 22ª curiosidade, que é a metade deste vídeo, inclusive, obrigado por você que já está assistindo até aqui. O Alan, a gente sabe que é mais novo que o Charlie, uma diferença de anos ali até, porque o Charlie sempre fala que era uma criança feliz antes da chegada do Alan, inclusive. Mas, na vida real, o Jon Cryer, ele é mais velho do que o Charlie Sheen, só que é só 5 meses de diferença. Os dois nasceram em 1965, mas o Jon Cryer nasceu no dia 16 de abril e o Charlie Sheen no dia 3 de setembro. Na 23ª curiosidade, voltamos a falar um pouquinho de dinheiro. Se o Angus T. Jones ele faturava ali $250 mil por episódio, o Charlie Sheen, que já era um ator famoso quando iniciou a série, ele começou ganhando $300 mil por episódio. Esse dinheiro foi aumentando a cada temporada, é óbvio que o contrato foi sendo renovado. Em 2008 ele chegou a ser creditado como o ator mais bem pago da TV americana, e aí em 2011, que foi a última temporada que ele participou, ele já estava faturando $1.800.000 por episódio. Mano, é muito dinheiro isso, velho. A 24ª curiosidade é sobre o personagem do Charlie, que é o Charlie Harper dessa vez. O nome dele foi uma homenagem ao Charlie Harper Yates, que é um editor que trabalhou junto com o Chuck Lorre, que é o criador da série, trabalhou junto com o Chuck Lorre lá em Dharma e Greg, que era uma série que ele fazia antes. Já a 25ª curiosidade ainda sobre o personagem do Charlie, é uma coisa meio óbvia, mas vale ser falado aqui porque talvez isso confunda algumas pessoas. Todas as vezes que o Charlie aparece tocando o piano na série, não é ele que está tocando de verdade. Na verdade, quem está tocando o piano de verdade é o compositor Grant Geisman. Ele que faz toda a parte do piano ali, o Charlie acaba só dando uma simulada ali que tá fazendo isso. Já os jingles que o Charlie canta, é ele mesmo que canta, é a voz dele, obviamente, mas quem compõe esses jingles, na verdade, é o Dennis C. Brown. Agora, a 26ª curiosidade, você sabia que o Ashton Kutcher não era a primeira opção para substituir o Charlie Sheen depois que ele saiu? Esse lugar na série tinha sido oferecido primeiro ao Hugh Grant, que interpretaria um cara que era cheio das malandragens ali e tal, que conseguia enganar as pessoas. Ele ia acabar convencendo o Alan a deixar ele morar lá na casa da praia. Mas o ator acabou recusando essa oferta porque ele não queria fazer um compromisso ali de muitos anos no contrato da série. E aí o papel acabou ficando com o Ashton Kutcher, que fez o Alden Smith na série. Só que o Ashton Kutcher já disse uma vez que ele foi enganado para aceitar esse papel. Essa é a 27ª curiosidade aqui. Lá em 2017 ele deu uma entrevista dizendo que a primeira vez que ele conversou com o Chuck Lorre, foi apresentado para ele ali uma ideia do personagem que tinha sido muito legal e que ele ficou muito interessado, e por isso esse foi um dos motivos de ele aceitar o papel ali. E aí ele aceitou, o contrato foi assinado tudo certinho, e quando chegou o roteiro para ele pela primeira vez, ele leu e viu que o Alden Smith não tinha nada a ver com aquele personagem que eles tinham combinado antes. Só que mesmo assim ele acabou aceitando fazer a série. A 28ª curiosidade é uma continuação da 27ª, porque não foi tão simples assim pro Ashton Kutcher aceitar esse papel. Ele, na verdade, ele não queria, né, desde o começo, porque substituir o Charlie Sheen, uma série que já estava em andamento, não seria uma coisa fácil. Só que ele já revelou uma vez que ele acabou aceitando porque o agente dele convenceu ele. Sabe por quê? Além do salário muito alto que ele já começaria ganhando, que era $755 mil por episódio, já é bastante coisa, a série ela já estava muito grande, ela já estava na 9ª temporada. O que significa que mesmo depois que a série acabasse, ele continuaria ganhando dinheiro com a reprise da série, que continuaria passando tanto no próprio canal, quanto poderia ser passado em outros canais também, graças a um negócio nos Estados Unidos chamado syndication. Resumidamente, mas bem resumido mesmo, esse syndication ele diz que quando uma série passa de 100 episódios, a produtora ela pode vender os direitos de exibição para outros canais. E aí esses canais podem reprisar a série várias vezes, e toda vez que os episódios são exibidos, os direitos, o dinheiro que eles recebem por causa da exibição é dividida com a verdadeira produtora, que vai também pro elenco. Ali cada um ganha uma parte, cada um ganha uma pequena parcela, a série passando vários e vários anos, ninguém tá fazendo mais nada, só que eles continuam ganhando dinheiro, entendeu? Então essa foi a grande sacada, mano. Você vai ganhar muito dinheiro agora, mas quando a série acabar você vai continuar ganhando muito dinheiro. E foi exatamente o que aconteceu, e esse foi um dos principais fatores para o Ashton Kutcher aceitar esse papel. A 29ª curiosidade também é bem legal, algumas pessoas talvez já até tenham percebido quando assistiu, mas lá na 11ª temporada, no 19º episódio, o Alden ele conhece a Vivian, que é uma menina aventureira que vive viajando pelo mundo, e é interpretada pela Mila Kunis. O que muita gente talvez não saiba é que a Mila Kunis, na vida real, é esposa do Ashton Kutcher. Ele até fica apaixonado pela personagem dela na série, eles até fazem algumas piadas sobre isso e tal, mas eles são casados na vida real. Só que na época que o episódio foi gravado, eles ainda eram noivos, eles tinham acabado de noivar, na verdade. Eles estão juntos desde 2012, aí eles noivaram em 2014 e se casaram em 2015. Hoje eles têm 2 filhos. Agora na 30ª curiosidade aqui é mais uma fofoca do que curiosidade, mas antes de ele se casar com a Mila Kunis, o Ashton Kutcher era casado com a Demi Moore. Eles foram casados entre 2005 e 2013.
Como assim, se ele era casado em 2013, se ele começou a namorar com a Mila Kunis em 2012? Aí é que tá a treta, aí é que tá a fofoca aqui desse vídeo. Na verdade, o Ashton Kutcher e a Demi Moore se separaram em 2011, mas o divórcio só foi oficializado em 2013. O problema é que mesmo tendo parecido tudo certinho, teve muita treta nesses anos aí, porque a Demi Moore, ela acusou várias vezes o Ashton Kutcher de traição, inclusive uma dessas traições com a Mila Kunis, e aí alguns anos depois, a Demi Moore, ela lançou um livro de autobiografia dela e em algum momento ali do livro ela comenta um pouquinho sobre essa vida com Ashton Kutcher. E ela diz que já nos últimos anos do casamento ali, ela começou a aceitar a sugestão dele de fazer menage à trois, o sexo a três, para poder agradar ele no casamento e tal. Só que ela diz que ele começou a usar isso como desculpa para atrair ela, para ficar com outras mulheres. E ele dizia que como eles faziam sexo também com outras mulheres, ele não sabia mais o que era certo e o que era errado, então ele achou que podia ficar com outras mulheres também. E ela disse que ele começou a usar isso como desculpa para fazer essas coisas. A 31ª curiosidade, vamos falar agora do Jon Cryer. Você já deve ter reparado, mas vale aqui reforçar, ele é o único ator de todo o elenco, de todo mundo que já apareceu na série, ele é o único ator que esteve presente em todos os episódios, todos os 262 episódios ele apareceu. Agora, sobre ainda o ator, na 32ª curiosidade, você sabia que o Jon Cryer, lá na década de 90, ele fez testes para ser o Chandler Bing em Friends e quase conseguiu? Ele acabou perdendo aí o papel para o Matthew Perry. É uma pena, de certa forma, porque eu gosto muito do Jon Cryer, mas a gente teve o Matthew Perry que arregaçou com o papel do Chandler Bing, um personagem incrível que a gente ama muito, e o Jon Cryer depois teve essa oportunidade aí de Two and a Half Men que acabou sendo muito bom também. Agora, será que a relação do Jon Cryer com o Charlie Sheen era boa nos bastidores? Essa é a 33ª curiosidade. É claro que não tem nada oficial, mas a gente vai tirar por base aí algumas entrevistas que eles já deram. Principalmente, é claro, o Jon Cryer. Ele disse uma vez, há poucos anos atrás, numa entrevista que ele deu, que na época do começo da série eram muito boas as gravações ali de Two and a Half Men. Eles tinham uma química muito boa, eles tinham uma amizade muito legal, tanto que quando começou a série, o Charlie Sheen ele já estava sóbrio há muitos anos, porque ele já teve no passado problema com drogas, com bebidas e tal, mas naquele momento do início da série ele estava muito bem na vida dele e tal. Are you friends with him off the set? I love him. He's a great friend. Yeah. Só que o Jon Cryer disse que foi difícil ao longo dos anos ali nas gravações, ele percebeu o Charlie se perdendo aos poucos, sabe, decaindo, começando a se entregar um pouco mais pra bebida, pras drogas, começar a piorar, sabe? Ele percebeu tudo aquilo acontecendo. Ele diz, inclusive, que viver na vida do Charlie Sheen é como viver numa montanha-russa de emoções ali e tal. Então, sim, eles eram muito amigos, eles não chegaram a brigar necessariamente, apesar de algumas ofensas que o Charlie Sheen já fez pro Jon Cryer depois que ele acabou sendo demitido da série, mas ele tava num momento muito obscuro da vida dele, e eu acho que o Jon Cryer já perdoou. Apesar disso, ou por causa disso talvez, já tem vários anos desde que a série acabou que o Jon Cryer diz que eles não têm contato um com o outro. O que é uma pena porque eles têm uma química muito legal e devia ser uma amizade muito legal também, mas às vezes isso acontece. Agora eu vou falar aqui uma curiosidade que talvez exploda a sua cabeça, se a 34ª não perca as contas. Você sabia que o nome do Charlie Sheen não é Charlie Sheen? É Carlos Irwin Esteves. Lembra que umas curiosidades atrás eu falei que o irmão dele, que fez participação na série, se chamava Emílio Esteves? Por isso que eles tinham um sobrenome diferente, não sei se você percebeu alguma coisa estranha. O nome real do Charlie Sheen é Carlos Esteves também, então eles têm sim o mesmo sobrenome. Charlie Sheen é apenas um nome artístico. Assim como o pai dele também, o Martin Sheen, também é um nome artístico. Ele na verdade se chama Ramon Antônio Gerardo Esteves. Mano, eu juro pra vocês que eu não sabia, eu descobri fazendo esse roteiro. A 35ª curiosidade ainda é sobre a vida pessoal do Charlie Sheen. Lá em 2015 ele deu uma entrevista publicamente para assumir que ele era portador do vírus HIV. Agora a 36ª curiosidade a gente volta a falar um pouquinho da série, do Charlie Harper. A gente sabe que ele é um mulherengo, que ficou com várias mulheres e tal, mas você consegue ter alguma noção de números? Quantas mulheres o Charlie já ficou na série? Vou dar um tempinho pra você pensar e aí você coloca aqui nos comentários. Vai tentando pensar. Teve a Chelsea, teve a Candy, teve a outra, teve aquela outra. Fez as contas? Chutou? Chuta um número aqui agora, que eu já vou dar a resposta pra vocês. Então já chuta um número agora. Ou pausa e pensa. Eu até pensei em olhar episódio por episódio, mas eu ia demorar um século pra conseguir juntar todas. Então eu decidi pesquisar e encontrei um site de fandom de Two and a Half Men que listou todas as mulheres que o Charlie já ficou, mesmo aquelas que foi só uma noite. E teve um total de 48 mulheres. Parece pouco, né?
porque ele deve ter participado de quase 200 episódios, aí só 48 mulheres, parece pouco pelo tanto que falam que ele é mulherengo na série. 48 das que foram mostradas, porque às vezes ele volta de uma noite bêbado falando que ficou com alguém. Se a mulher não apareceu, não está contabilizado nessa lista. Mas tem um pequeno detalhe, que é uma pequena observação, que nessa lista está escrito também como mulheres que o Charlie tentou ficar. Então talvez essa lista seja até um pouco menor. Pelos nomes que eu consegui lembrar ali dessa lista, eu percebi que teve umas 3, pelo menos, que eu lembro de ele ter tentado e não conseguido. Então talvez seja em torno de 40 mulheres que ele ficou ao longo da série, que são essas aqui. Eu vou deixar aqui o nome na tela, se você quiser ver todos esses nomes é só dar pausar aqui para poder ver. Vamos então para a 37ª curiosidade, que é sobre a demissão do Charlie. Não sei se você já sabe o que aconteceu, por que ele saiu da série. Ele não saiu de bom grado, acho que isso é muito claro para todo mundo, Ele foi demitido realmente, a maior prova disso é que a 8ª temporada, na época que ele saiu em 2011, a 8ª temporada teve apenas 16 episódios, diferente dos 22, 23 que costumava ter a cada temporada. E essa demissão ela aconteceu por tanta coisa que é difícil definir um motivo só. Mas, por exemplo, um deles é que ele voltou a usar muita droga, voltou a beber muito, a dar muito problema publicamente. E aí, por causa de tudo isso, ele decidiu fazer reabilitação. E aí a série teve que ser paralisada por um tempo, porque ele não ia poder gravar, então a série de bom grado paralisou as gravações para ele poder fazer essa reabilitação. Só que quando ele saiu da reabilitação, ele começou a ofender todo mundo. Ele começou a falar mal do Chuck Lorre, começou a falar mal da série, começou a falar mal de um monte de coisa. E aí ficou insustentável, Ele tava criticando o criador e produtor da série, e por isso ele acabou sendo demitido. Mas tem umas outras fontes aí que dizem também que houve muitas discussões nos bastidores, porque estavam querendo renovar o contrato com o Charlie Sheen para mais temporadas. Só que ele não estava aceitando o salário que estavam oferecendo para ele, que beirava a casa dos 2 milhões ali, tendo em vista que ele já ganhava 1.800.000, então talvez queriam ajustar para 2 milhões, estava ali mais perto, só que eu acho que ele estava querendo mais do que isso, e a Warner não queria pagar, então começou talvez a briga por aí, e aí depois que ele saiu da reabilitação, ele se irritou por causa dessas ofertas que não queriam pagar o que ele estava pedindo e acabou criticando todo mundo. E tudo isso, talvez junto, ocasionou sua demissão precoce, porque não tinha nem terminado a 8ª temporada ainda. Além de tudo isso, é claro, já dizem que na 8ª temporada ele já não chegava mais no horário, ele já não estava tão comprometido assim. Ele esquecia as falas com muita frequência, coisa que ele não fazia antigamente, sabe? Ele não estava tão fixo ali, não estava com a cabeça realmente na série, não estava ligando tanto pro que ele estava fazendo. Talvez por isso que a Warner não quis aumentar o salário dele tanto que ele pedia, e por causa de não aumentar o salário, ele se irritou e acabou criticando e causou a demissão, entendeu? E a 38ª curiosidade, ainda falando dessa demissão, quando ele saiu e foi anunciado que o Ashton Kutcher ficaria no lugar dele, o Charlie Sheen começou a dar várias, ele continuou seus ataques ali, e o Ashton Kutcher acabou sendo a nova vítima, o novo alvo dele. Ele começou a criticar muito, falando que ele nunca ia conseguir substituir o Charlie, que não sei o quê, essas coisas típicas do Charlie Sheen. Mas alguns anos depois, o Charlie Sheen foi a público e pediu desculpas pro Ashton Kutcher, falou que na época ele estava muito irritado, que tinha acontecido muita coisa, mas que ele deveria ter dado mais suporte, ter sido mais compreensivo, porque ele sabia que no fundo não é fácil você substituir alguém, um protagonista ali numa série, que é complicado fazer esse tipo de coisa, e que o próprio Charlie Sheen deveria saber como o Ashton Kutcher estava se sentindo, porque o Charlie também já teve que substituir um outro ator numa outra série. Lá em Spin City, ele teve que substituir o Michael J. Fox, e aí ele sabia que era uma coisa difícil essa transição, e ele disse que ele deveria ter sido mais receptivo ali pro Ashton Kutcher estar substituindo ele na série, porque ele não tinha nada a ver com toda aquela história. E aí a gente vai lá pro último episódio da série. Lembra que aparece o Charlie de costas, que é um outro ator, é um dublê, já vou falar disso também, mas aí cai um piano sobre ele, a câmera se afasta, tá o diretor, que é o próprio Chuck Lorre ali, e ele olha para trás e fala pra câmera, winning, e aí cai um piano sobre ele também. Você sabe o que significa esse winning? Isso foi uma referência e uma provocação ao Charlie Sheen, porque na época da demissão, ali em 2011, o Charlie, toda a entrevista que ele dava, que ele tava criticando o Chuck, criticando a série, criticando todo mundo, ele vivia falando pra todo mundo winning, winning, que era tipo um bordão que ele criou naquela época. Winning, 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 winning. E o winning é uma palavra em inglês pra ganhando ou vencendo, que seria algo como winning, tipo, eu tô vencendo na vida, eu não preciso de vocês, eu tô vencendo na vida sem precisar de tudo isso, sem precisar da série, nem nada do tipo. Então foi um bordão que ele acabou criando por causa disso e que gerou muitas piadas, inclusive do próprio Charlie Sheen alguns anos depois, falando que ele não tava winning nada, ele estava se enganando todo mundo, mas que ele tava losing e etc. E por causa disso que o Chuck Lorre fez isso no final da série, pra fazer essa pequena provocação e referência ao Charlie Sheen. E agora vamos para a 40ª curiosidade, número 40, que já chegando no finalzinho desse vídeo, ainda sobre o último episódio da série. Vocês lembram que a história toda dos 2 últimos episódios, na verdade, é em volta da descoberta que o Charlie Harper, na verdade, ele estava vivo esse tempo todo. E aí no final aparece o Charlie Harper, só que de costas, que na verdade é um dublê do Charlie Sheen, não é o próprio ator ali. Mas o Charlie Sheen ele foi convidado para participar desse final, só que eles não conseguiram entrar num acordo.
Porque qual que era a ideia ali pro final? O Charlie Harper, no mesmo jeito que aconteceu o episódio, no finalzinho o Charlie Harper ia aparecer de costas, ia tocar a campainha, ia virar pra câmera e começar a falar com a câmera. Começar a dar um discurso motivacional, falar, ó, as drogas acabam com as pessoas e tal, vocês não devem fazer isso e tal, não sei o quê. Começar a fazer um discurso que ia parecer ser bonitinho. Mas aí do nada ele ia falar, só que isso só vale para as pessoas normais, essa regra não se aplica a mim, porque eu sou muito superior, eu sou invencível. Ele ia começar a falar uns negócios assim, e aí sim o piano ia cair em cima dele, mostrando que ele não é tão invencível assim. O Chuck Lorre e toda a produção ali achou isso muito engraçado, mas o Charlie Sheen não. Na verdade não foi nem os dois que conversaram diretamente, foi uma galera da produção que conversou com o Charlie Sheen. Só que a ideia do Charlie era fazer esse mesmo esquema, mas o discurso final dele, ele falaria diferente. Ele começaria a falar umas outras coisas, de como ele venceu na vida, de superação, de algumas coisas assim, e um textinho que daria um gancho para uma nova série, para um spin-off chamado Os Harper, que seria protagonizada por ele e pelo John Cryer. E que o Chuck Lorre disse que achou isso engraçado também, mas que não queria fazer desse jeito. Então, como eles não conseguiram entrar em um acordo, o Charlie Sheen acabou não participando desse último episódio por isso. Agora, a 41ª curiosidade aqui. Como é que ficou a audiência da série depois da saída do Charlie? Em números, vamos lá. Vocês lembram que eu disse que a estreia, o primeiro episódio da série, teve quase 19 milhões de telespectadores, certo? Quando o Charlie saiu, o primeiro episódio da 9ª temporada, que foi o episódio da morte dele, teve 27,7 milhões de telespectadores assistindo. Foi um recorde entre muitos anos ali do canal CBS nos Estados Unidos. Só que, obviamente, isso foi motivado pela curiosidade da galera de saber como é que seria a série a partir de agora e como é que seria o desfecho do personagem também. A gente sabia que ele ia morrer, mas não sabia como é que as coisas iam se desenrolar ali a partir desse episódio. E a prova disso é que esses números foram caindo cada vez mais, chegando até a bater o recorde de pior audiência da série na 11ª temporada, com apenas 8,5 milhões de telespectadores. Isso se manteve mais ou menos na última temporada, que foi a 12ª, com uma média de um pouquinho mais de 9 milhões de telespectadores ali por episódio. E aí acabou aumentando só no desfecho, nos 2 últimos episódios, que foi exibido de uma vez, que teve um pouquinho mais de 13 milhões de telespectadores, um pouquinho acima da média, mas ainda assim um número relativamente baixo. Só que mesmo assim, mesmo com apenas 13 milhões, foi uma marca de episódio final muito boa. Porque se a gente comparar, por exemplo, da CBS, que é o mesmo canal, o final de How I Met Your Mother teve só 70 mil telespectadores. Só 70 mil pessoas assistindo. Olha que pouquinho. Então se a gente comparar com esse final, até que foi um número muito bom. E na 42ª curiosidade aqui, no fim das contas, chegamos ao final da série com uma pergunta sem resposta. Quem era o pai verdadeiro da Millie Melnick, que era a filha da Judith? O Herb ou o Alan? A série fez várias piadas com isso, né? Falando até que as orelhas da Millie eram parecidas com as orelhas do Alan. Tudo dá a entender que é filha do Alan. Ele chega até a ter um sonho uma vez, mostrando a filha dele mais velha, já adolescente, querendo conhecer o verdadeiro pai, a Judith assumindo que ele era o pai, mas na realidade mesmo, nunca foi contado pra gente quem é o verdadeiro pai. Então, ficou essa dúvida em aberto. A penúltima curiosidade desse vídeo, que é a 43ª, sobre o cenário de Two and a Half Men. A gente sabe que é uma sitcom, que é um cenário fixo, e obviamente que eles não estão gravando numa casa na praia. Mas sempre que a gente vê o fundo, tem a visão de uma praia, um céu mal bonito, né, tem todas essas coisas. Só que o fato é que eles têm todo um painel, uma lona, um pôster, um outdoor bem grandão assim atrás, que simula esse mar, simula toda essa paisagem. E aí o que eles fazem para diferenciar o dia da noite, o pôr do sol, essas coisas? Eles têm umas iluminações ali atrás. Então quando tá à noite, eles deixam a iluminação escura. Quando tá de dia, eles deixam bem claro, aí parece aquele céu azul claro. Quando tem o pôr do sol, tem umas luzes meio laranjas atrás para poder fazer todo aquele esquema. Então eles usam um jogo de luz para dar essa sensação ali do tempo do dia que está sendo mostrado naquele episódio, que é basicamente como muitos outros fazem, mas aqui a gente tem até um videozinho que mostra o Alan indo ali para trás e mostrando como é que é aquele fundo ali. Inclusive, antes de ir para a última curiosidade, só falar aqui para vocês que se você se interessa por esse negócio de sitcom, como que tudo isso é produzido, eu já cheguei a fazer um vídeo explicando passo a passo de como uma sitcom é feita, cada episódio. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card, depois que você terminar isso aqui, você vai lá assistir e tem essas cenas aí de Two and a Half Men também. Agora sim, vamos para a última curiosidade, não sem antes você se inscrever aqui. Você chegou até aqui no final desse vídeo e não se inscreveu, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Se inscreve, deixa seu like e já vai comentando aqui qual dessas curiosidades você gostou mais até agora. E também, se você chegou até aqui, você provavelmente gostou desse vídeo, então por favor, pega esse vídeo e compartilha com outras pessoas para todo mundo vir conhecer um pouquinho mais sobre Two and a Half Men, que inclusive está disponível lá na Prime Video todas as suas temporadas. Fechou? Agora
agora sim, vamos acabar aqui com a última curiosidade, a 44ª aqui desse vídeo, que é sobre os trabalhos mais recentes dos principais atores e atrizes ali do elenco. O Jon Cryer, a gente pode acompanhar o trabalho dele, que está sendo muito bom, lá no Arrowverse, mais especificamente em Supergirl, onde ele está interpretando brilhantemente o Lex Luthor, que é um conhecido vilão do Superman, mas que aqui está sendo o vilão da Supergirl. Já o Charlie Sheen, faz tempo que ele não faz nada muito relevante. Os últimos trabalhos dele mais conhecidos foi lá em 2017. Ele chegou a fazer participações nos filmes Mad Families e num filme também 9/11, que eu não faço ideia como é que pronuncia isso em inglês. Já na TV ele também chegou a participar de Typical Rick, também em 2017. Já a Conchara Ferrell, que faz a Berta, ela faleceu em 2020, como eu falei pra vocês, mas ela já tinha participado de umas gravações de um filme chamado Deported. O Angus T. Jones, que é o Jake, ele abandonou um pouquinho essa carreira de ator, ele faz muito pouca coisa, e o trabalho mais recente dele, que não é um trabalho, mas é uma participação, lá em 2010 ele participou de Hannah Montana, e em 2016, só 6 anos depois, ele chegou também a fazer uma pequena participação em Horace and Pete, mas depois disso, nenhum trabalho conhecido. E por último, Ashton Kutcher, que é muito conhecido já por That Seventh Show, mas o trabalho mais recente dele, que é mais conhecido inclusive, talvez seja The Rent, que é uma comédia que terminou no ano passado, em 2020, e todas as temporadas estão disponíveis na Netflix, até porque, se eu não me engano, é uma série original da Netflix. E essas foram as 44 curiosidades muito legais de Two and a Half Men, ou como conhecemos no Brasil, 2 Homens e Meio, que está toda disponível na Prime Video para você poder assistir. Pra você que chegou até o final do vídeo, tem uma curiosidade bônus aqui, número 45, que eu acabei esquecendo de colocar na lista. Lembra que no primeiro episódio da 9ª temporada, a Evelyn Harper, a mãe do Charlie, ela tá tentando vender a casa e aparecem 2 compradores. Um cara sozinho e um casal. Esse cara sozinho, ele era muito conhecido lá por Full House, ou 3 é Demais, como a gente conhece no Brasil, que era o Jesse, e era interpretado pelo John Stamos, que é o nome do ator. Só que aqui a participação dele em Two and a Half Men, ele tava como ele mesmo, era o próprio ator, indo lá tentando comprar a casa, e ele até fala que tem uma lembrança ruim daquela casa, porque ele já ficou com o Charlie lá no sofá, no sexo a 3, mas a mulher dormiu e os dois continuaram juntos. E depois aparece um casal também, que tá olhando a casa ali pra comprar, e esse casal é ninguém menos do que a Dharma e o Greg, que é o casal de uma daquelas séries que o Chuck Lorre criou lá na década de 90, que eu falei pra vocês, Dharma e Greg. Esse mesmo casal, eles voltaram aqui pra interpretar os personagens deles daquela série como interesses aqui por essa casa do Charlie que tava à venda. Provavelmente foi um convite do Chuck Lorre pra fazer essa ligação entre Two and a Half Men, a série atual dele, daquela época, né? E é uma das primeiras séries que ele dirigiu e produziu ali. Legal, né? Qual dessas curiosidades você gostou mais? Tinha alguma coisa que você já sabia? Tem uma coisa que você sabia, mas que eu não falei nesse vídeo e você quer trazer pra gente essa curiosidade também? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre essa série e não esqueça de não sair do vídeo e clicar aqui nessa bolinha e veja outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Não esquece, hein, mano, você chegou até o final, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, me marca também, que eu acho muito legal, e depois clica aqui, ó, nesse vídeo, que é aquele que eu comentei com vocês, de como é feita a sitcom, e aqui em cima tem uma playlist com várias curiosidades de outras séries. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, e...